Olá pessoal, estamos de volta. Espero que você tenha aí tomado seu cafezinho, tenha tomado água, tenha dado para descansar aí uns 10 minutinhos, 15 minutos. Bom, então vamos continuar aqui com a nossa aula, pessoal. Para a gente então finalizar essa parte teórica falando sobre DMPL, sobre DLPA, certo? Olha só, vamos lá. Então quando a gente tem aqui, ó, a gente falou até a utilidade, né? Por que a DMPL é importante, qual a necessidade de ter, enfim, todos os procedimentos aí relacionados assim, o que é e por que a gente precisa ter, né? Agora nós vamos entrar um pouquinho mais no conteúdo e na forma de elaboração. Então aqui nós vamos entender, ainda que de uma maneira mais teórica, como que a gente tem que elaborar. Então olha só, o pronunciamento técnico lá, o CPC 26, então ele trata dos requisitos gerais, diretrizes para estrutura e conteúdo mínimo para apresentação da DMPL. Então, evidentemente, quando você vai ler o CPC 26, ele é muito superficial lá, ele não entra tanto no detalhe. Por isso que ele está dando aqui, ó, dizendo que ele te dá as diretrizes, o conteúdo mínimo para apresentação. Então, ele não vai falar para você exatamente como você tem que fazer. Ele não entra nesse detalhe, mas ele te dá as diretrizes gerais, tá? Bom, especificamente sobre a DMPL, então lá o item 106 do CPC 26 define que as seguintes informações deverão ser apresentadas. Então, como eu falei, como está escrito aí no slide, ele diz assim, então o CPC 26 ele dá as diretrizes gerais e os itens mínimos que devem ser apresentados. Então vamos ver um por um aí, ó. Item A, o resultado abrangente do período, apresentado separadamente, o montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores, tá? Então, quando você tem outros resultados abrangentes, então você precisa colocar isso lá e separar a parte desses resultados abrangentes que é do controlador e a parte que é do não controlador. Então a gente precisa separar, essa demonstração precisa depois colocar esses itens lá. B. Para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva reconhecidas de acordo com o CPC 23, né? Então, sempre que você está apresentando lá uma demonstração, fazendo a sua DMPL, e você tem ali correção de erro, mudança de política conforme o CPC 23, você tem que mostrar demonstrar, né, esse item de forma retrospectiva. Consequentemente, pessoal, você vai ter um campo para isso, você vai ter dependendo da conta que você está fazendo, né, você vai ter uma coluna que vai demonstrar essas variações, e aí vai ficar fácil você realmente fazer essa demonstração, tá? Bom, aí ele diz aqui, ó, para cada componente do patrimônio líquido, então a conciliação do saldo inicial e no final do período, demonstrando-se separadamente, no mínimo, as demonstrações decorrentes de. Aí ele vai falar aqui. Então, ele é o seguinte, pessoal, normalmente quando você tem... Normalmente não, a gente tem que apresentar balanço, DRE, fluxo de caixa, elas estão em colunas. Então, você tem uma coluna do lado da outra, certo? Quando você tem a DMPL, você tem o saldo inicial lá em cima e o saldo final aqui embaixo. Então, você tem o início e o fim, mas num formato horizontal. Enquanto que nas outras demonstrações, os valores eles vão estar num formato vertical, tá? Então, você tem um ano lá em cima, um ano aqui embaixo e assim sucessivamente, tá bom? E aí... Então, por isso que ele fala aqui, ó, que você tem que colocar a conciliação no início e no final do período, porque você vai ter o saldo lá no início e depois o saldo lá embaixo no final. E dentro, entre o saldo inicial e o saldo final, você vai ter o quê? A variação que ocorre, que provavelmente são esses itens aqui, ó, o resultado líquido do período, então lucro ou prejuízo,
a variação de cada item de outros resultados abrangentes, né? E também as variações de transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstrando separadamente as suas integralizações e as distribuições realizadas, bem como modificações nas participações incontroladas que não implicaram perda de controle. Ou seja, pessoal, então aquilo que o sócio está colocando de recurso, aquilo que ele está tirando de recurso, que está sendo distribuído, todos esses itens, então eles precisam ser demonstrados e colocados lá na DMPL, tá? Então você tem o seu saldo inicial, correto? E depois embaixo você vai ter o seu saldo final. Então essa variação ela vai estar demonstrada aí pelos itens que compõem então a DMPL, tá? Bom, ele fala aqui, ó. O pronunciamento técnico CPC 26 determina que o patrimônio líquido e, consequentemente, a DMPL deve apresentar, olha só, então você tem aqui, ó, capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações de tesouraria, prejuízos acumulados e demais contas exigidas por outros pronunciamentos técnicos, se for o caso. Então vejam que aqui nós estamos falando de praticamente as contas que envolvem lá capital social, reserva e todas elas. Praticamente todas as contas do PL estão aí nesse tópico que diz que tem que ser o mínimo para demonstrar, tá certo? Bom, ele fala aqui, ó, em relação ao aspecto de divulgação, o item 79 do CPC 26, então estabelece que as seguintes informações sobre as ações do capital social e contas de reserva também devem ser divulgadas, podendo ser tanto na própria DMPL quanto no balanço patrimonial ou ainda em notas explicativas. Bom, normalmente, pessoal, a gente tem essa quantidade, esses itens aqui que nós vamos ver agora aqui na sequência, que vocês já viram ali inicialmente, né? Aqueles tópicos, basicamente, e assim, de praxe, é muito mais comum a gente ver as empresas divulgando isso nas notas explicativas do que efetivamente na DMPL ou no próprio balanço, como ele fala ali, ó, tá certo? É mais comum na nota explicativa. Por que na nota explicativa? Porque lá você vai descrever, você vai tratar num formato de texto, então você vai escrever essas ações, as quantidades, é isso que você vai fazer, fica muito mais simples, tá? Bom, então para cada classe de ações do capital social, né? Aí ele tem lá, então o que são cada classe? Você tem ações ordinárias e tem ações preferenciais, essas são as diferentes classes de ações aí, né? Então ele fala lá, ó, então a quantidade de ações que foram autorizadas, quantidade de ações que foram subscritas e inteiramente integralizadas e as que foram subscritas, mas que não foram integralizadas, o valor nominal por ação ou informar que as ações não têm valor nominal, né? Ó, a conciliação entre as quantidades de ações em circulação no início e no fim do período, os direitos, preferências e restrições associadas a essa classe de ações, incluindo restrições na distribuição de dividendos e reembolso de capital, ações ou cotas da entidade mantidas pela própria entidade, ações ou cotas em tesouraria, ou seja, ações em tesouraria são aquelas que a própria empresa compra, são ações dela mesma que ela está comprando por alguns motivos específicos, né? Ou por controladas ou coligadas, e ações reservadas para emissão em função de opções e contratos para a venda de ações, incluindo os prazos e respectivos montantes. E por último, uma descrição da natureza e da finalidade de cada reserva dentro do patrimônio líquido. Então vejam que você tem, ó, aqui ele já entra num outro detalhe, né? Então vejam que o que ele pede lá, ó, todas as contas de capital, reservas, lucros ou prejuízos acumulados. Ele pede para a composição do capital social, então você descrever a quantidade de ações, quantas foram integralizadas, quantas foram subscritas, aquilo que está autorizado, aquilo que você vai subscrever no futuro, enfim, o que você tem de ações de tesouraria, todos os itens relacionados às suas ações. Por isso que eu digo que é mais comum nós vermos esse tipo de descrição nas notas explicativas do que efetivamente na DMPL, embora a norma diga que possa ser feito lá. Tá? Mas é mais comum em nota explicativa esse detalhamento das ações, tá? Esse último detalhamento aqui, ó, esses itens aqui, ó, no item A,
tá? E o item B, o item A e B aqui, ó, do conteúdo da DMPL é mais comum ser visto nas notas explicativas, lembrem-se disso. Muito bem, aqui ele fala então, pessoal, as principais mutações aí que nós podemos ter nas contas patrimoniais, né? Ou seja, os principais itens que realmente mudam, aumentam ou diminuem o nosso patrimônio, tá certo? Então nós vamos ver que você vai reparar que é uma lista enorme desses itens. Você tem itens, assim, diversos itens que podem fazer e acontecer essas mutações, certo? Você tem vários fatores. Ó, vamos lá. Primeiro, acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo do exercício. Então, a primeira conta que faz diferença na variação patrimonial, pessoal, é o lucro ou prejuízo. Claro que a primeira de todas é a composição do capital, quando você tem a constituição, mas depois são os lucros ou prejuízos, que vão aumentando ou diminuindo aí o resultado. Depois, a redução por dividendo. Então, se você tem lucro, depois você distribui esses dividendos e aí efetivamente isso altera, é uma variação no patrimônio. Redução por pagamentos ou crédito de juros sobre o capital próprio. Então, se eu preferir não distribuir dividendos, mas distribuir juros sobre o capital próprio, então também eu tenho uma alteração no meu patrimônio líquido, certo? E também tem que ser demonstrado lá na nossa DMPL, correto, pessoal? Depois, acréscimo por reavaliação de ativos. Bom, aqui vejam que ele coloca ali, se permitido por lei. No Brasil não é permitido mais, desde 2008, com a entrada digamos assim, a entrada em vigor da Lei 11.638, a reavaliação de ativos foi proibida, porque a gente fazia na reavaliação de ativos, isso na norma nacional, pessoal, na norma internacional ainda é permitido, na norma internacional você ainda pode fazer reavaliação, certo? Muito bem, então quando você está falando da norma nacional, é proibido. E aí, assim, se você tinha reservas lá atrás, então essas reservas mantém, você talvez já tenha realizado, mas como que funciona, basicamente? Só para vocês entenderem como que uma reserva, uma reavaliação, ela surge. Eu vou pegar lá as minhas contas de patrimônio de ativo imobilizado, do meu ativo fixo lá, né, imobilizado, e vou reavaliar. Normalmente, a gente tem a tendência de reavaliar esses itens para cima, ou seja, aumentar os valores. Por isso que não é permitido aqui no Brasil, tá? Então, tecnicamente, eu faria essa reavaliação, aumentaria o meu imobilizado, consequentemente, a contrapartida, ela vem aqui, ó, um acréscimo por reavaliação. Por quê? Nós criamos uma reserva de reavaliação, correto? E aí ela teria que ser demonstrado, e isso representa então uma mutação nas contas patrimoniais. Lembrando que para fins de IFRS é permitido, tá? Bom, 5. Ele fala aqui, acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos. Ele fala aqui, após transitarem pelo resultado. Então, quando você tem uma doação, uma subvenção, hoje o CPC 7 determina que esses itens têm que ser receita. Só não vai ser receita se você tiver uma obrigação. Cumpriu a obrigação, isso gera receita, consequentemente depois esses itens vêm para o patrimônio líquido. Mas é importante você deixar isso separado, porque em geral você não pode distribuir lucros sobre doações e subvenções, tá? Normalmente isso é muito claro nos convênios com governos, de forma geral, então por isso que você tem que deixar essa conta separada, né? Bom, ó, acréscimo por subscrição e integralização de capital. Então, quando você está subscrevendo e está integralizando o capital, isso aumenta, né, o seu patrimônio líquido. Consequentemente, você tem que registrar e demonstrar essa variação. Bom, acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas ou preço de emissão de ações sem valor nominal. Bom, via de regra, essa situação acontece quando você está fazendo o seu IPO, né? Que é o Initial Public Offering, ou seja, quando você está lançando as suas ações lá no mercado de balcão, quando você está fazendo o lançamento das ações, o primeiro lançamento, e você tem um valor de face das ações, vou dar um exemplo simples, tá? De R$2 e você vende a R$3. Aí, nesse R$1 a mais, o que acontece? Você gera ou cria uma reserva de capital,
tá? Não é uma reserva de lucro, é uma reserva de capital. Consequentemente, aí você tem um aumento, né, no seu patrimônio. Por quê? Porque você emitiu ações a um determinado valor, mas você gerou caixa além desse valor. E aí você tem, então, o reconhecimento de uma reserva. Ó, item 8. Acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Aqui é outro item também, que quando você vende as chamadas partes beneficiárias ou bônus de subscrição, que são itens que você normalmente faz de operação com os sócios da empresa, ao se desfazer, ao alienar, ao vender esses itens, né? Porque eles geralmente podem ser, eles são contas redutoras, então efetivamente você teria aí o acréscimo por conta dessa venda. O 9, ele fala acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures, após transitar pelo resultado. Então, veja, se eu preciso de recurso, eu vou emitir debêntures. Então, essas debêntures, quando elas geram determinado ganho, embora tenha transitado pelo resultado, na hora em que eu encerro o período, ela tem que ir para uma conta específica de reserva. Tá? Então ela precisa efetivamente ficar demonstrada lá na minha mutação. E o item 10 ele fala, ó, redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda. Muito bem, as empresas elas costumam comprar ações dela mesma, que a gente chama de ações em tesouraria. Por que ela compra essas ações? Primeiro, ela pode ter o chamado pagamento baseado em ações, que diz lá no CPC 10, e aí no momento em que você compra essas ações, para você revender essas ações ou entregar para um prestador de serviço, um funcionário, então efetivamente na aquisição você tem uma redução do seu patrimônio líquido, porque trata-se de uma conta redutora, e depois, seja na entrega ou na venda dessas ações, aí você efetivamente tem lá um aumento no seu patrimônio líquido, e isso consequentemente precisa ser registrado aqui nas mutações do patrimônio líquido, certo? Bom, continuando, ó, acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. Então, se você tem lá uma correção de erro ou uma mudança de política que é proveniente do exercício anterior, que você tem que fazer a partir do CPC 23, que é mudança de política, correção de erro, mudança de estimativa, e essa norma determina que seja feito isso, e o efeito tem que ser no patrimônio líquido da empresa, então você efetivamente precisa registrar e deixar isso demonstrado lá no patrimônio líquido, correto? Item 12. Redução por reversão da conta de lucros a realizar para a conta de dividendos a pagar. Então imagina que você tem aí essa conta aqui de lucros a realizar, e você faz a reversão para fazer a distribuição desses valores, né? Os lucros foram realizados e efetivamente então você vai distribuir. Isso também afeta o nosso patrimônio, consequentemente precisa ser demonstrado. Isso é uma mutação que ocorre nas contas patrimoniais. Outra coisa, ó, redução por gastos na emissão de ações. Então, quando você vai emitir as ações, você sempre tem o chamado custo na emissão de ações, né? Então, quando você tem esses custos, pessoal, eles precisam ser registrados. E esses custos, eles não transitam necessariamente por resultado. Esses custos, eles estão lá nas contas de patrimônio líquido, que também representam aí mutações das contas patrimoniais e devem ser efetivamente registradas e demonstradas na DMPL. Então, ao 15, ajuste de avaliação patrimonial. Então, aqui também é um ajuste proveniente das novas normas. Então, você tem determinados CPCs, instrumento financeiro, por exemplo, que você tem investimentos, e esses investimentos, eles precisam ser remensurados a cada fechamento, e nessa remensuração, em alguns casos, a norma determina que seja lançado especificamente dentro do PL, e essa mudança lá dentro do PL efetivamente faz com que a gente tenha aí então um ganho, né? Um ajuste dessa avaliação patrimonial, que pode ser um ganho ou uma perda, tá? E aí, efetivamente, nós precisamos demonstrar. O item 16, ó, ganhos ou perdas acumuladas na conversão. Ou seja,
Quando eu faço conversão de balanço, pessoal, em moeda estrangeira, imagina que eu tenho um investimento lá no exterior, está em dólar, e eu vou trazer esse investimento para fazer a consolidação aqui. Eu tenho os procedimentos específicos para conversão de balanços. E esses procedimentos específicos, eles sempre geram aí um ganho ou uma perda. E o resultado disso, esse ganho ou perda, porque ele ainda é temporário, né? Ele só vai se realizar efetivamente quando a empresa lá fora for fechada ou vendida. Então, até lá, os efeitos dessa variação, digamos assim, os efeitos dessa transformação do balanço em dólar para reais, porque não envolve só variação cambial, pessoal, porque tem mudança de política em alguns casos também, né? Então, efetivamente, ela vai gerar aqui um ganho ou uma perda nessa conversão de balanço que precisa ser demonstrada aqui dentro do nosso patrimônio líquido, certo? Bom, a gente tem alguns itens aqui, que não afetam o total do patrimônio. Então, você tem efetivamente uma variação, ou seja, como a gente sempre diz assim, você tem itens quantitativos e itens qualitativos. Sempre que você tem um lançamento contábil que envolva resultado, então você tem um item quantitativo, porque ele muda a quantidade do seu patrimônio, muda o tamanho. E você tem aqueles que são qualitativos, que mudam a proporção, eles mudam digamos, a forma como o seu patrimônio está demonstrado, mas não o tamanho. E é basicamente o que a gente vê aqui, Então, são itens que não afetam o patrimônio. Eu costumo chamar esses itens aqui, pessoal, de operação interna, tá? São aquelas operações que ocorrem internamente no nosso patrimônio líquido. Olha só, a gente tem eles aqui, Então, aumento de capital com utilização de lucros e reservas. Então, quando você tem o lucro e você tira do lucro, você diminui a conta de lucros ou prejuízos e transfere esse resultado para a conta de capital social, por exemplo, então você tem uma operação interna, muda a configuração do seu patrimônio, mas não o tamanho dele, tá? Bom, apropriação de lucro líquido do exercício por meio da conta de lucros. Então, imagina que eu tenho meu lucro, o resultado do período, e esse resultado ele entra lá no meu patrimônio líquido e eu faço então as minhas destinações. Esse valor também não vai afetar o patrimônio, porque o que aumenta o tamanho do meu patrimônio é quando sai do resultado e entra no lucro do período, na conta de lucros acumulados. Uma vez que entrou nessa conta, depois a distribuição dessas contas, basicamente constituição de reserva, aumento de capital, não vai interferir no tamanho do patrimônio, tá certo? Depois, apropriação de lucros ou prejuízos por meio da conta de lucros acumulados. Na verdade, o item 2 aqui é sequência, o 3 é sequência do 2, né? Fala aqui, então, apropriação do lucro líquido do exercício por meio da conta de lucros acumulados para a formação de reservas, como reserva legal, reserva de lucro a realizar, reserva de contingência e outras. É o que eu estava falando. Ele tem um aumento pela chegada do lucro e depois você tem, então, a destinação desse lucro. Então, a destinação não vai fazer aumento nem diminuição, não vai gerar nenhuma alteração no seu patrimônio, tá? Depois o item 4, reversão de reservas patrimoniais para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Aqui nós temos o movimento oposto. Então eu tenho ele lá nas reservas e eu transfiro ele para as minhas contas de resultado. Para a minha conta de lucros ou prejuízos acumulados. Eu tenho um primeiro movimento que é constituir reservas e depois imagine que você tem prejuízo. Então, o que eu faço com esses prejuízos? Eu tenho reserva, então a reserva absorve esses prejuízos. Eu tiro das minhas contas de reserva e transfiro para a minha conta de lucros ou prejuízos acumulados, tá? E o item 5 aqui, ele fala, compensação de prejuízos com reservas, que era o exemplo que eu estava dando. Então, eu tenho a conta de prejuízo acumulado, eu tiro das minhas reservas e transfiro para a minha conta de lucros ou prejuízos acumulados, nesse caso, prejuízos, que é para você zerar esses prejuízos, tá? Muito bem. Agora aqui, pessoal, nós vamos entrar então na chamada técnica de preparação. Bom, especificamente a preparação da DMPL consiste nos seguintes procedimentos. Então vejam que aqui, depois você vai ler com bastante calma, vai ler, vai ver esse vídeo, vai reler, porque na próxima aula então nós vamos fazer uma atividade prática.
tá certo? E aí vai ser uma movimentação grande aqui, porque a gente vai trabalhar aqui com montando o exercício, montando as questões no Excel, tá? Então, primeira coisa, ó, especificamente, para a preparação da DBPL, então ela consiste aqui nos seguintes procedimentos. Então ele fala aqui, ó, abrir o papel de trabalho ou uma planilha eletrônica divididos em colunas. Lembre-se, pessoal, para você fazer a DMPL, você sempre vai trabalhar com linhas e colunas. Então, pensa na sua mente, você sempre visualiza uma planilha de Excel, linhas e colunas, fica mais fácil. Quando ele usa o termo aqui, papel de trabalho, é mais direcionado. Isso é um termo mais da auditoria, mas a gente usa bastante também, que não deixa de ser uma forma de você fazer. Mas, via de regra, a gente usa hoje uma planilha eletrônica, a gente vai fazer isso no Excel, tá? Vai falar lá, dividir em colunas, na qual se transcrevem no topo de cada coluna o nome de cada conta ou subgrupos. Então, funciona assim, pessoal. Uma DMPL, ela tem... o seu patrimônio líquido é dividido em contas, tá certo? Cada conta que você tem no seu patrimônio líquido vai representar uma coluna. Então, se a sua coluna é capital integralizado, depois você tem capital integralizado, depois você tem reservas de capital, reservas de lucro, e nas reservas de lucro você tem reserva de contingência, reserva legal, reserva estatutária, enfim... né? Qualquer tipo de reserva. Depois você tem lucros ou prejuízos acumulados, você pode ter ações em tesouraria. Cada uma dessas contas do seu patrimônio líquido, como diz aqui, né? Ela deve ser uma coluna. E a primeira coluna, como ele diz ali, ó, deve ser destinada para a descrição da natureza das transações, e a coluna final para o patrimônio total. Ou seja, pessoal, a primeira coluna, então imagine que você tem várias colunas, a primeira delas é onde você vai descrever as operações, o que aconteceu, se aumentou o capital, se aquilo é o lucro, enfim. Então a primeira coluna é para você fazer essa descrição, tá? Destinada à descrição da natureza, e a última ao total geral de toda a movimentação. Então lá no final você vai ter o total geral. Fala aqui, ó, no caso de demonstração consolidada, a coluna de subtotal das contas que representam o patrimônio líquido dos sócios da controladora, seguida pela coluna com a participação dos acionistas não controladores. E, por fim, a coluna do patrimônio líquido consolidado, que representa a soma do patrimônio líquido da controladora e da participação dos acionistas não controladores. Então, isso aqui só serve, só atende no caso de uma demonstração consolidada, porque eu tenho que apresentar essas colunas, vou ter a minha coluna inicial de descrição, e no total eu vou ter que ter um total do controlador, um total do não controlador, e aí depois o total geral, tá? B. Então, saldo de abertura. Então, transcrever os saldos de cada conta ou subgrupo na data do balanço final do exercício anterior. O final do exercício anterior é o meu saldo inicial deste exercício, tá? Então, quando você tem, estou falando de colunas, cada coluna, e aí você tem as linhas. A primeira linha, evidentemente vai ser o nome das contas, mas a primeira linha que contém valor, você vai colocar lá, saldo anterior. Então, capital social, saldo anterior, X, saldo depois, reserva, saldo anterior, Y, e assim sucessivamente, tá? Depois que ele fala, ó, somar os saldos por conta ou subgrupo para preencher a coluna do patrimônio líquido total. Então, a última coluna lá, que é o total, tem que bater com o total do seu patrimônio líquido, tá? Ele fala lá, C, adicionar ou subtrair as movimentações ocorridas no período nas referidas contas, abrindo linhas para cada natureza de transação. Então, cada linha representa uma operação, representa um fato ocorrido, e aí você precisa, então, descrever essas operações, tá? Então, adicionar ou subtrair as movimentações ocorridas no período nas referidas contas, abrindo linhas para cada natureza de transação, seguindo o modelo evidenciado no CPC 26. Primeira
Primeiro deve ser apresentadas as movimentações relativas às transações de capital com o sócio. Normalmente, você começa colocando lá o capital social, se teve aumento, se teve diminuição, se teve redução, enfim, se teve integralização. Então, essas são as primeiras operações que a gente demonstra. Depois, adicionar ou subtrair as movimentações ocorridas nas contas próprias. Cada conta própria, na verdade, ele está falando de cada uma dessas colunas, tá? Cada conta do nosso patrimônio líquido. Então, relativas aos resultados abrangentes, começando pelo resultado líquido do período, depois os demais resultados abrangentes e, finalmente, as reclassificações. Então, veja que tem uma ordem aí para fazer esses registros, tá? Bom, item E, adicionar ou subtrair as movimentações nas contas do patrimônio líquido durante o período, que resultam nas mutações internas e que, portanto, não alteram o valor do patrimônio líquido total. Aqui ele está falando assim, ó, então imagina que você tem uma coluna e depois você tem uma outra coluna, só que você tem uma linha ali. Então, saiu um valor desta coluna e foi para esta coluna. Então, você debita de um lado, credita do outro lado, o saldo final vai ser zero, porque o efeito no patrimônio líquido é zero, mas você tem um aumento ou diminuição em uma determinada conta. Tá? É o que ele fala no item E. Item F, totalizar as colunas cujos saldos das contas devem coincidir com os valores apresentados no balanço patrimonial. Por fim, devem ser totalizados também as linhas da DMPL, ou seja, eu tenho lá o meu saldo inicial, depois eu tenho a minha movimentação e tenho o meu saldo final. Lembrando que o meu saldo inicial de cada uma das contas, de cada uma das colunas, representa o saldo final do exercício anterior. Vou ter a movimentação, que está representada lá pela movimentação que eu tenho no meu razão, que vai gerar o meu saldo final, que tem que bater com o balanço que você está apresentando agora, pessoal. Certo? Vejam, ó. Aqui a gente tem um exemplo de uma DMPL bastante simples. Então vejam que nós dividimos aqui em linhas e colunas, tá? Essa aqui eu fiz questão de colocar uma bem simples para vocês verem. Vejam que a gente tem aqui, ó, cada coluna representa uma conta do patrimônio líquido. Você tem a primeira linha que representa o saldo inicial. Aqui é um exemplo bem antigo, né? Você pega lá de 2001. Tá certo? Saldo inicial. E você pode ver que a linha lá embaixo é saldo em 31 de dezembro de 2002. Então, ele passa de 2001 para 2002 e depois de 2002 para 2003. Então, vejam que toda a movimentação ocorre entre esses dois períodos, e as linhas ela vai mostrando para você cada uma dessas variações, cada um desses itens que ocorreram. Essa DMPL que vocês viram aí, pessoal, é uma DMPL bastante simples, tá? Agora, vamos ver aqui, olha, eu peguei uma DMPL, ó, da Petrobras, pessoal. Vocês talvez não consigam enxergar aí os números, tá? Mas os valores nesse momento eles são relativamente irrelevantes. O mais importante aqui é a gente perceber, olha o tamanho dessa DMPL, né? Então veja que você tem o saldo inicial lá em 2017, o saldo em 31 de dezembro de 2017 e depois o saldo lá em 2018. Então a gente tem aí a movimentação de dois exercícios, tá? Então você veja que você tem bastante reservas, as reservas elas têm são mais contas. Vejam que esse modelo aqui é um pouquinho diferente desse. Esse aqui é bem simples, esse modelo que vocês estão vendo no slide agora. Este aqui é o modelo que eu tirei do balanço da Petrobras, está lá em cima a Petrobras, em 31 de dezembro de 2017, se eu não me engano, ou 2018, acho que 2018, né? E é um balanço complexo. Se vocês pegarem a demonstração, vocês vão ver esse item aí, tá certo, pessoal? Então vejam que nós temos um procedimento, não é algo extremamente difícil de se fazer. Por quê? Porque pelo balanço, pelo seu razão contábil, você consegue identificar esta movimentação, você consegue efetivamente mostrar e apresentar essa modificação. Tá certo, pessoal? Então, olha só, ó, tem aqui o meu e-mail, agradeço aí a vocês. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, por favor, me escrevam neste e-mail aí. Este e-mail está direcionado só para tirar as dúvidas de vocês, né? E lembrando que na próxima aula
que eu vou gravar com vocês, deve ir para o ar ainda essa semana e por esses dias, né? Nós vamos fazer então um exercício, vou dar uma atividade prática. Eu vou publicar esse exercício lá no meu site, vocês já estão acostumados a pegar material lá, e aí eu vou publicar essa atividade lá, e na próxima aula, então, quando eu for ver aqui, nós vamos então resolver esse exercício passo a passo, para vocês verem como é que funciona. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez aqui o meu e-mail para vocês anotarem, profmauricio@pocopets.com.br, e estou à disposição. Espero que vocês tenham entendido bem aí o procedimento, e agora nós vamos então praticar esta demonstração. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus e que estejam aí bem tranquilos na casa de vocês aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até logo!